boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Na verdade, uma versão face-to-face do Sexo, Arroz e Internet nessa segunda-feira, depois de duas semanas, na verdade, reprisados ao vivo. Estava morrendo de saudade de vocês. E claro que eu pensei numa personagem que pudesse prender você comigo durante 1 hora nesse face-to-face. Você vai entender por que eu estou fazendo tanto suspense. Porque quando eu começar a dar o currículo dessa personagem, a gente vai ter que fazer mais um face-to-face, só para colocar o currículo dela aí dentro. Mas nós não vamos falar só de currículo. Nós vamos falar de uma pessoa que, pasmem, entende tudo de educação, entende tudo de cultura, entende tudo de jornalismo, entende tudo de políticas públicas, entende tudo de ser humano, de gestão de pessoas. E ela entende também de uma coisa muito bacana que você vai querer saber agora. Ela entende de televisão. Não é bacana? Não é muito bom eu poder convidar e fazer com que essa pessoa sente de frente para você e você que já ouviu falar, você que já encontrou, não teve oportunidade de conversar porque a agenda dela é absolutamente complicada, agora tem. Você e eu vamos descobrir agora, juntos, uma face, não a mais bonita, porque toda ela é. Ah, esqueci desse detalhe. É mulher, é bonita, é mãe, é esposa e é uma cidadã ribeirão-pretana. Se não é, deveria ser, mas é membro da Academia de Letras. Adriana Silva, comigo no Face to Face, de frente para mim, seja super bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, Adri. Então, não fazem mais amigos como antigamente. Amigos normalmente contam essas coisas pra gente. A gente previne, né? Amigo que amigo previne. Eu fiquei lembrando, eu aqui, acho que mais ou menos 1 ano atrás, combinado com o Vitor. Vocês me surpreenderam. Eu tive o prazer de fazer o face-to-face comigo. Comigo, a gente fez uma inversão. Mas hoje não vamos falar de Mara Cabral, vamos falar da Adriana Silva. E eu não te contei, Adriana, e é verdade, viu? Você que está em casa acha, a Mara tem amizade, ela bateu para ela, que não era, de verdade, ela veio sem saber que era um face-to-face. Porque a ideia é que eu quero, obviamente, fazer perguntas das quais eu já sei a resposta, mas tem algumas perguntas que eu não sei a resposta e que aí algumas pessoas de casa fariam por mim e eu vou tomar essa vez. Então, a Adriana Silva, que eu quero sentar a princípio aqui, é a Adriana Silva Pessoa. Quero entender como é que você nasceu em onde? Bonfim Paulista. Bonfim Paulista. Você não é de Ribeirão Preto. Bonfim é distrito, né? Ah, então você é Ribeirão-Pretana. Gente, ela é Ribeirão-Pretana. Aí você nasceu em Bonfim Paulista. Como você pulou a fronteira da Fiuza? Qual que é a fronteira de Ribeirão e passou hoje para o já não lado de existe cá? mais fronteira, né? Porque Bonfim Paulista, eu sou da época que tinha 14 mil habitantes. Hoje Bonfim Paulista deve ter 25, 26 mil habitantes, né? Tá, mas quando tinha 14 mil, existia pelo menos uma fronteira imaginária. O Ribeirão Shopping. É. Eu acho que o Ribeirão Que Shopping era do Ribeirão Shopping para lá e do Ribeirão Shopping para cá. Eu lembro que quando o Ribeirão Shopping nasceu com 35 anos atrás, assim, imagina, a minha faixa etária era a minha juventude, né? Todo mundo queria ir para o Ribeirão Shopping. Então, o Ribeirão Shopping era a linha, né, que demarcava o distrito de Bonfim e a cidade de Ribeirão Preto, embora Bonfim seja a cidade de Ribeirão. Mas tem uma curiosidade sobre Bonfim que é legal. Peraí, mas deixa eu só fazer uma parte. Todo mundo queria ir para o Ribeirão Shopping. Você foi muito além do Ribeirão Shopping. É aí que a gente vai chegar, mas fala a curiosidade. Tá. As pessoas de Bonfim costumam dizer, eu sou de Bonfim, depois eu sou ribeirão-pretana, isso numa pesquisa que a gente fez um tempo depois, e tem gente que vive uma vida sem sair de lá, assim. A gente entrevistou pessoas que ficavam 5, 6 anos sem vir a Ribeirão. Morando em Bonfim. Morando em Bonfim, não vem a Ribeirão. E essa coisa, em Bonfim você está no lugar e você fala, eu vou na cidade. Aí você acha que a cidade é Ribeirão e a cidade é o miolinho de Bonfim. Que é coisa de cidade do interior, né? Eu amo Bonfim Paulista, eu adoro. Então, nascida em Eu fiquei lá até os 14. Até os 14 anos. E aí, uma menina de 14 anos, o que é que você veio desbravar e por que Ribeirão se tornou tão pequena para você? Porque quem te conhece, quem acompanha a sua carreira, Adriana, sabe que a Ribeirão Preto está pequena demais para você. É uma situação bem divertida, bem engraçada. Eu comecei a trabalhar aos 14. Né? Quando eu vim para Ribeirão, eu vim para o meu primeiro trabalho. E a minha mãe tinha uma relação com uma pessoa, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade.
Muito interessante. Isso eu não sabia, tá, gente? Eu não sabia datilografar, mas precisava saber datilografar. Eu precisava fazer curso de datilografia. Eu menti, eu disse que sabia. Aí todo mundo ia almoçar e eu ficava batendo, batia tudo errado com os 2 dedos. Eu sou muito rápida com 2 dedos. Aí eu fazia todo o serviço na hora do almoço, para depois entregar prontinho o serviço, porque assim eu aprendi a datilografar. Como uma excelente datilógrafa. Isso, 1 mês foi assim, porque aí 1 mês eu aprendi a datilografar. E o escritório era aqui em Ribeirão Preto? Aqui em Ribeirão, na Duque de Caxias. Mas eu já queria comunicação naquela época, queria muito comunicação. E aí eu fui estudar no Tônia Mota, conheci uma amiga que trabalhava numa empresa de comunicação e em menos de 3 meses eu saí e fui para essa empresa de comunicação. E aí você enveredou pelo mundo da comunicação, pelo mundo do jornalismo. Eu fiquei 1 ano nessa empresa de comunicação e ela prestava comunicação para as usinas. Então, muito rápido eu tive que aprender esse negócio das usinas e tal, que é um assunto que eu gosto de conversar sobre ele até hoje, acompanho até hoje. Mas aí, eu fazia teatro também. Uma coisa em comum que a gente nunca falou sobre também isso, viu, querida? Também a gente nunca falou sobre isso. E eu também descobri que ela fez, né, a atriz, teatro, fez teatro, e a gente nunca falou sobre isso. E um dia, eu fui na Rádio Cultura contar para as pessoas, dar uma entrevista sobre a peça do teatro que eu estava fazendo. Eu me apaixonei pelo microfone. E ele por você, obviamente. Eu me apaixonei pelo microfone e aí eu fiquei de férias no meu primeiro ano de trabalho. Eu fui até a rádio, que na época era Tropical, e encontrei o Antônio Magrini e disse para ele... Pai do Kiko Magrini, que apresenta o Holofote aqui na casa. E eu falei para ele assim, eu queria trabalhar em rádio. Ele respondeu assim para mim, vem aí. Eu fui, fiquei 1 mês trabalhando, fui lá me demitir quando eu voltei das férias e fiquei trabalhando na rádio. Eu tenho que te dizer que ela fez esse mesmo gesto, ela repetiu esse gesto anos depois comigo, mas isso é uma outra parte, tá? A gente vai chegar lá. Ela também disse, vem aí. Vem aí. A gente vai falar disso daqui a pouco. Para quem mora em Marte, quem nasceu ontem ou quem ainda não sabe quem é a Adriana Silva, acompanha comigo. Ela é jornalista, ela é doutora em educação, foi secretária da Cultura na cidade, foi presidente da Fundação Feira do Livro. O que mais, Adriana? É escritora. Então, do IPSIC. Ela é presidente, idealizadora do Instituto de Pesquisa. Hoje eu estou na vice-presidência, a Lilian está de presidente. Você já delegou essa parte e agora está no operacional da coisa. Então, assim, o currículo é vastíssimo. Qual é a Adriana que fala mais alto? Ai, Jesus. Eu gosto mais da escritora. Eu também. Ai, que bom que ela falou isso, porque é da pelenga aqui, ó. Eu gosto, porque da escritora eu me divirto muito. Embora também eu tenho um privilégio na vida que realmente eu acho que é um privilégio, né? É de escolher o que fazer e eu sei que é um privilégio mesmo, assim. Eu tento motivar as pessoas a poderem fazer o que elas escolhem fazer. Mas eu sei que é difícil, por isso que eu sei que é um privilégio. Em partes, porque um pouco também é você poder construir uma relação com a vida que te permite escolher o que fazer. Mas é uma delícia escolher o que fazer, né? Mas eu gosto mais da escritora. Tá, e aí, antes dessa escritora nascer, nasceu a comunicadora. Me fala um pouquinho dos seus pais e essa relação deles com você e a comunicação. Quer dizer, como é que isso... Porque assim, quando a gente fala, eu fiz teatro, as pessoas em casa devem imaginar, que bacana, deve ter sido fácil. Não, não foi. Porque não era legal fazer teatro. Era legal pra gente fazer teatro. Mas os pais da gente, a sociedade como um todo, achava bonito enquanto estava no palco. Não era tido como uma profissão. Então, o jornalismo, a comunicação, também eu acredito, o radialismo, era um território muito fechado. Muito fechado. Né? E aí, de repente, aparece uma menina de 14 anos. Me conta um pouco essa trajetória que realmente eu não sei, Adriana. Eu tive poucas bonecas, eu gostava mesmo de escrever, escrevia à mão. Né? Passava horas e horas em casa escrevendo à mão. Lembro da minha mãe dizer assim, acho que ela está assistindo, tá? Ai, deixei minha mãe, meu marido e minha filha em casa assistindo. Que bom, né? A gente tem audiência hoje. E eles certos de que eu ia falar da Feira do Livro. Eu também vim para isso. Mas aí a minha mãe vivia dizendo assim, vai brincar, menina, vai brincar, menina. Tá, e eu gostava de escrever. Né? O primeiro bilhete que minha mãe recebeu da escola, dando conta da minha vida acadêmica, era porque eu chegava muito cedo na escola. Eu estudava tarde e eu ia muito cedo, tipo 11 horas eu já ia para a escola, porque eu era apaixonada pela escola. Era o melhor lugar do mundo. Era o melhor lugar do mundo. Nunca ninguém tinha me dito que a escola pública não era boa. Eu só vim descobrir que a escola pública não era boa quando alguém me contou. Mas era, Adriana, na nossa época ela era boa.
78, 80, já estava começando, né? Não, é que a sua época é um pouco depois da minha, então, eu sou de 71, entro na escola com 6 anos e meio, mas assim, ela era apaixonante, ela era tudo de bom para mim, não tinha problema nenhum com a escola pública. Tá, então você já desde cedo percebeu que você tinha muita facilidade para se comunicar através da escrita. Então eu fiz o primeiro jornal da escola, a escola chama Francisco Junqueira, eu fiz um jornal chamado O Chicão, à mão, fazendo cópias, fazia cópias. Você tem um exemplar? Isso daí vai para o museu da Adriana Silva. Chama O Chicão, e aí a gente escrevia à mão, mimeografava as coisas, organizava e distribuía na escola, era muito divertido. Tá, e aí dessa formação na comunicação, você acabou no rádio. Então, aí o rádio foi esse acaso, eu nunca tinha pensado no rádio. Nessa primeira empresa que chamava Imagem, meu patrão, meu chefe já era jornalista. E aí então eu curtia bastante e olha só meu trabalho, eu tinha que assistir os telejornais da noite anterior e fazer resumo de tudo que era notícia do setor sucroalcooleiro. E tinha que ler o Estadão e a Folha e recortar todas as notícias que eram do setor sucroalcooleiro. Para fazer a pauta dele. Para fazer a pauta dele. E passava por telégrafo. Digitava os resumos da notícia e passava para as usinas por telégrafo. Gente, a gente não vai falar a idade dela, vocês vão fazendo as contas aí em casa. Era muito divertido. Então foi natural. Tá. Mas aí eu acho que foi o jornalismo que me escolheu. Eu não escolhi o jornalismo. Porque era muito assim, ir trabalhar nesse lugar e o tempo inteiro já ter que fazer isso, chegar na rádio e o Magrini falar, vem aí eu vou, ele me coloca o microfone na mão, eu nunca tinha feito aquilo, eu volto para a rádio, ele fala assim, bom, volta amanhã. E aí eu voltei amanhã, voltei depois de amanhã e fui ficando. Fiquei um ano lá depois. Jornal escrito ou telejornal, você trabalhou em qual? Aí depois eu fiz o canal do Coque, que tinha ainda na TV Coque, e eu fazia na hora do almoço. Eu sempre juntei... Como âncora? Como âncora. Gente, eu tô descobrindo um monte de coisa que eu não sabia. Como âncora do jornal e ela só o jornal do almoço. Então eu trabalhava de manhã, ia lá na TV Coque, fazia o jornal, voltava a trabalhar de novo. Isso tudo eu não tinha entrado na faculdade ainda. Nem tinha feito jornalismo ainda. Entrei no jornalismo com 16 para 17, né? Fiz 17 na... Quer dizer, então não foi uma escolha, de fato. Não Você acabou, já estava dentro do jornalismo. Já estava lá. Tá, em algum momento, essa jornalista brilhante, a exemplo, inclusive, de outras aqui da cidade, saiu um pouco dessa vertente do jornalismo, pegando todos esses recursos, obviamente, mas enveredou por outros caminhos, que é o caso desse currículo vastíssimo que a gente falou da Adriana Silva. A gente vai para o intervalo comercial e esse bate-papo inicial foi só para deixá-la relaxada, eu também ficar relaxada, para ver se ela aprende a fazer televisão. E a gente volta já, depois do intervalo, porque eu vou contar para vocês quem é que ensinou essa aqui a fazer televisão. A gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos
Estamos de volta e eu fico assim, podemos falar disso? Podemos falar disso? Ó, o Sexo, Arroz e Internet hoje promete muito, porque nós estamos aqui com a Adriana Silva, jornalista, escritora. Gente, é o tipo da convidada que você não tem como ficar falando créditos dela, tudo que ela faz para apresentá-la. Então, simplesmente João, quer dizer, simplesmente Adriana Silva, simplesmente João é um dos livros que ela escreveu, viu? Como é difícil apresentá-la. Antes da gente voltar para ela, eu queria só dar uma dica para você. Deixa eu contar, você que me acompanha na rede social sabe disso. Eu voltei tem 2 semanas dos Estados Unidos, voltei mudando de apartamento, fiz uma mudança absolutamente sozinha, nos moldes americanos, sem ajuda de ninguém, destruiu as minhas unhas, acabou com o meu cabelo, acabou com a minha pele, sai de São Paulo, vem para Ribeirão, volta para São Paulo, a pele fica destruída, a gente fica cansada, com aquela cara caída. E eu tinha programa hoje ao vivo, o que a gente faz? A gente procura um lugar que salva a tua vida, que faz todo mundo se sentir lindo e maravilhoso. Hoje é segunda-feira e o Estúdio Decabrio, olha, exclusivamente para mim, com a ajuda do João Vitor, que é meu maquiador, meu cabeleireiro. Então, ó, muito obrigado pelo carinho que vocês dispensaram a mim para me tornar minimamente decente para estar aqui apresentando o programa hoje nessa companhia tão ilustre. Então, ó, quer uma dica? Sabe aquele dia que você não é você? Que você olha para o espelho e fala, quem é você? O que você fez comigo? Pois é, está na hora de você conhecer o Estúdio DK. Vai lá, toma um cafezinho da Didi, conversa com a Denise, que é uma especialista em beleza, e ela vai te dar todas as dicas e ela mesma vai executar com a equipe maravilhosa que ela tem. Estúdio DK é o meu carinho para você. Se você for ao sábado, esse carinho é pessoal, porque a gente vai se encontrar lá, tá bom? É a minha dica. Dri, conhece o Estúdio DK? Precisa ir lá conhecer. Então, eu vou ao caminho da fundação, passo na esquina porta toda vez. Parar e tomar um cafezinho. Sempre penso em você quando eu passo ali na esquina. É porque a gente manda um beijo DK. Dri, vamos voltar aqui, você não vai fugir. Vamos lá. Bom, então aí você estava na rádio. E você já era radialista? Eu fiquei na rádio um tempo, aí migrei para a rádio que era a Renascença, porque a Renascença era dentro da UNAERP, aí eu fui para o jornalismo. Aí fui cursar o jornalismo. Aí você foi fazer o curso do jornalismo. Aí por um ano, fazendo o curso, eu trabalhava na rádio da UNAERP. Eu troquei de rádio só. Mas a rádio AM já era com escola, o Gil? Com o professor Gil? Já era Gil? meu professor. Ele foi meu também, tá meu vendo? professor, o Gil. Olha isso. E aí você fez a faculdade regularmente? Normalmente. Tá, e aí, daí, pro profissional, quando você acaba a faculdade, você já estava encaminhado em alguma coisa, alguma empresa? Ou você que, na verdade, eu fui agregando valores, né? Assim, eu sempre gostei de política, sempre gostei desse tema, sempre gostei de cultura. E aí eu fui para a Câmara Municipal, fui fazer assessoria de vereador, né? Aí fiquei escrevendo para jornais alternativos. Foi lá que você conheceu algum vereador que de fato mexeu com o seu destino, que por acaso está em casa nos assistindo? Esse mesmo. Esse que eu chamo de amigo? Esse cara que eu chamo de amigo, Dr. Dácio Campos. Ele mesmo. Então foi nessa época que você o conheceu. E aí, daí, dessa paixão, juntou a paixão da política e ele que já era político. Já tinha essa vocação, já era Nesse vereador. momento, você pensava de fazer do jornalismo só uma base, um alicerce para o mundo que você queria conquistar, ou já estava de bom tamanho, Adriana? Eu acho que uma vez jornalista, nunca mais jornalista, né? Você pode fazer o que você quiser, mas você sempre faz também o jornalismo, né? Porque você está sempre comunicando. Eu digo isso da psicologia, comigo funciona com a psicologia reverso. Funciona bem, né? Então ela foi sempre ficando como uma alternativa. Muito tempo eu fiz televisão, porque eu fiz Record, fiz Tati, fiz a Rede Família, e sempre alternativos, porque eu tinha horas, né, nesses canais. Então eu continuava fazendo uma série de coisas. Eu trabalhei na Secretaria da Cultura antes de ser secretária por 7 anos. Né? Estive lá por 7 anos antes de me tornar secretária. Por mais 4 anos na Câmara Municipal. Então eu tinha outras coisas e o jornalismo sempre era uma alternativa. Tive programas na época que a Record era em Franca. Eu ia em Franca apresentar um programa. Então eu sempre estive ligada com a televisão mesmo assim, mesmo fazendo outras coisas. Tá, e aí casada com um político, já tendo essa paixão natural pela política, obviamente que a política foi tomando conta de todo o espaço. Isso. A gente enxerga essa sua veia política, e é uma pergunta retórica para mim, obviamente, mas a gente enxerga essa política nas suas obras literárias e no seu instituto, que é um instituto, obviamente, né? No seu instituto, a gente consegue ver essa influência da política forte nesses outros setores da sua atuação? Acho que sim, porque eu tenho uma relação muito grande com acho que vem da cultura, vem das crenças, enfim, não sei muito bem de onde vem, não. Mas essa questão da cidadania,
né, das pessoas terem a chance de acessar os seus direitos e de praticar. E não dá para fazer isso desassociado com a política. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muita gente não faz por conta de caminhos e meios. Então, eu estou sempre trabalhando em aumentar caminhos e meios para que as pessoas possam praticar toda a sua cidadania. Porque tem essa relação... Essa coisa do viabilizar, na verdade, valorizar o método para chegar no fim, eu entendi. Eu gosto da educação, mas de trabalhar no processo de oferta. Eu gosto da cultura, mas de trabalhar no processo de oferta da cultura. E essas coisas não se desassociam do político. Então, o tempo inteiro, as minhas ações, elas estão relacionadas com políticas, algumas vezes políticas públicas, quando eu estou dentro de uma experiência como essa, ou não, políticas simplesmente de acessar direitos mesmo. Tá, e o que te apaixona? Então você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer a seguir. O que te apaixona na política é exatamente essa coisa da viabilização dos sonhos das pessoas. Exatamente, é o fazer. É o fazer, a execução. É o fazer, Eu vou fazer uma pergunta que eu conheço alguém que está em casa, que eu gosto muito, que vai ficar muito feliz com essa pergunta. Eu quero saber qual é a influência dessa visão política que você tem de tudo, absolutamente tudo, que aliás é correto, né? Absolutamente de tudo na sua vida, se ela também é visível dentro da sua casa como mãe. Ai, Maria, Jesus! Maria, ó, essa foi pra você. Ela ficou em casa e falou, mamãe, eu vou ficar aqui coladinha, hein? Essa foi pra você, Maria. Deixa eu pensar, eu acho que absolutamente. Absolutamente sim ou absolutamente não? Absolutamente sim. Ela sente isso? Absolutamente. Muito mais comigo do que com o pai, que foi vereador por 4 mandatos, secretário de esporte, Maria, estamos secretário juntas, da cultura. Eu te entendo porque eu já fui funcionária dela. Eu te entendo, eu sei como é que essa mente política funciona. Eu acho que eu não consigo, nem se eu tentar eu consigo desassociar, porque é o que eu sou. Então, não é uma coisa que eu faço, é o que eu sou. Qual é o aspecto dessa personalidade política, do seu caráter político que fica mais evidente dentro de casa, Adriana, no dia a dia? As coisas precisam ser conquistadas, então não saio dando assim, elas precisam ser conquistadas. Todas as suas decisões refletem reações, então arque com elas. Há decisões que terão que ser resolvidas em colegiado. Isso. Mãe, posso faltar da escola hoje? Claro, filha, você arca com as consequências? Ai, mãe, acho que não, eu vou. Posso fazer isso? Pode. Você arca com as consequências? Pode ou não pode. Então, eu nunca decidi. Né? Sempre coloquei para ela decidir, mas sempre trabalhando com essa questão. Tudo que você faz repercute de uma certa forma e volta para você. Está pronta para tomar essa decisão? Então, acho que isso é fazer política o tempo inteiro. E que deu muito certo, porque quem conhece a Maria sabe que ela está absolutamente encaminhada e muito feliz e bastante realizada. Mas querida, também... nesse sentido, nós somos boas mães, né? Desculpa, viu, então, gente? vamos, né? Desculpa, a gente falava do Vitor um pouco antes do programa começar. Mas, independente disso, Adriana, faz com que a gente entenda e justifica, porque a Maria é uma pessoa já bem-sucedida, uma mulher já bem-sucedida. Mas quem a conhece também tem um outro questionamento, que é assim, como é que você consegue? Porque assim, o estereótipo da Adriana não é um estereótipo de mãe, né? Por mais que a gente se empenhe para olhar isso, fica lá uma dúvida, fala, nossa, a menina foi criada por outra pessoa, entendeu? Acho que a avó dela tem um dedo aí, essa foi criada por babá, pelo computador, por um iPad, ela acionava pelo iPad. Como foi essa coisa? Você sempre quis ser mãe? Não. E ela sabe disso, por isso eu posso falar sem magoá-la. Nunca pensei em ser mãe. Nunca, em um dia na minha vida, antes da Maria nascer, eu pensei em ser mãe. Então, Adriana, a Maria foi um acaso? Não. Não. Até porque a gente sabe como é que se faz bebês, né? Ela foi planejada. Mas não planejada a longo prazo. Não assim, eu vou realizar meu sonho e vou ser mãe. Eu nunca tinha parado um segundo na minha vida, até estar no relacionamento. Que aí sim o sonho se formou. Aí pensar em ter um filho. Adriana, até nisso você foi política. Até nisso você foi, porque dizer, uma vez que ela está no poder... Isso, agora eu posso pensar nesse assunto, não vou pensar nele antes. Aí eu penso o que eu vou fazer com esse poder e quantas pessoas eu vou submeter a ele. Nunca pensei, se eu tiver um filho vai chamar fulano? Ah, se eu tiver um filho eu quero que seja menino ou menina? Nunca passei por isso na minha vida. Tá, e aí para mal dos pecados, ao invés de ser um menino workaholic, com veia política, e isso e aquilo, veio uma menina delicada, totalmente diferente na lida do que você, quem te conhece e a conhece, é toda sabe. Meigazinha, assim, né? Minhãozinho. Como essa coisa pode dar certo? Branquinha, né? Não tem nada a ver. Não que a mãe não seja, mas é que ela é minha fofa. Como que isso dá certo, Adriana? Eu não sei responder. Mesmo eu dizendo, para quem não sabe em casa, que ela tem uma personalidade e uma formação de caráter
absolutamente oposta à sua, ela é totalmente natureza, não é? Ela é totalmente voltada para a sustentabilidade. Toda extrasensorial, sentimento absoluto. O que talvez ela já tenha descoberto é uma forma dela refletir a mãe política que ela tem, porque é uma forma de fazer política também, o que ela faz, mas ao mesmo tempo coloca vocês duas em situações completamente opostas. Quem é o ponto comum? É o Dácio? É o pai? Será? Não Será sei. que dá pra gente discutir um pouquinho mais sobre isso? Fazer terapia, a gente sempre acaba assim. Dá pra você me ajudar um pouquinho? Dá pra você trazer um pouquinho da psicóloga? Você acha que a Maria é controlável? Era aí que eu queria chegar. Você consegue controlar a Maria como você controla o resto das coisas que você conduz? Acho que eu senti uma crítica nisso. Doutora, é que eu consigo. Consegue? Ela disse que sim, Maria. De que jeito? Afetivamente ou racionalmente? Ela depende da minha opinião. Então é racionalmente. Ela depende absolutamente da minha opinião. Ela está feliz se o que ela fizer me deixar feliz, assim. Embora ela tenha o poder de decisão. Então foi a fome com a vontade de comer, né, Adriana? Porque para quem gosta, para quem gosta para ela que tá tudo bem. Mesmo que eu disser, filha, tudo bem, pode decidir do jeito que você quiser. Ela falou assim, não, mas eu só quero decidir o jeito que for bom para você. Então ela facilitou muito para mim a vida inteira. Claro. Porque ela nunca me colocou em xeque, né? Nunca me colocou em xeque. É essa a razão da Maria ser filha sua única? Ah, mas para quem não queria nenhuma, ter uma era muito, né? Essa crueza dessa verdade da Adriana Silva é alguma coisa que a gente acostuma com o tempo, tá, gente? Fica mais calma que a gente vai se acostumando com o tempo. Bom, e aí a família, então, obviamente tem uma função, além de uma função afetiva para você, obviamente, como tem para todo mundo, tem uma função política também. Mas você também tinha um político dentro de casa que também determina esse controle. O quanto a gente já entendeu o quanto a política facilitou a tua vida. O quanto ela dificultou, Adriana? Deixei e perdi muitas coisas no meio do caminho por ela. Se você não citar algumas que eu sei, eu vou acabar te perguntando. Vamos lá, assim, com todas as letras, todas. Sem problema nenhum? Sem nenhum. Eu trabalhava na Record, eu era âncora da Record, o Dácio era vereador, e a Record colocou no ar uma matéria que ele tinha ganhado um carro para votar, sim, a privatização da CETERP. A mesma casa que eu trabalhava tinha colocado essa reportagem e se o mundo não soubesse que ele não ganhou um carro para votar, eu sabia. Né? E aí no dia seguinte eu me demiti. Tá. Então, eu me demiti 4 vezes em 4 trabalhos porque eu era esposa de um vereador e não podia compactuar com as coisas que falavam. Então, por 4 vezes. Essa informação que eu já tinha, obviamente, não posso enganar o meu público, é uma coisa absolutamente incompreensível para quem conhece a natureza da Adriana Silva. Porque aí quem falou mais alto foi a esposa. Me explica isso. Foi a certeza da verdade, né? Eu sabia, ficar na emissora um dia depois de ter sido, colocar uma matéria mentirosa sobre ele era pactuar, né? E aí era uma questão, ok, meu marido, mas era a minha verdade também, né? Não, até aí eu entendo, Adriana, mas tem uma coisa que assim, que eu, na época, inclusive, eu te questionei em outras situações, que aconteceram outras depois dessa, e eu mesma te questionei, falei, escuta, mas você está colocando a sua carreira, que é visivelmente uma das coisas mais importantes que você tem, você está trocando pelo fato de ser a esposa de um vereador. O que você quer do seu futuro? Eu me lembro de ter dito isso a você. O que você pensa para o seu futuro fazendo isso? Me explica. Eu queria entender como é que é essa sobreposição de papéis. Como é que você lida tão bem com essa sobreposição de papéis? Na verdade, eu dou muito valor para essa coragem de você fazer uma escolha que não é a que você quer, mas é a certa. Eu não queria deixar a Record. Era um trabalho que eu gostava das pessoas, eu gostava do que eu fazia, mas o certo era deixar. A IPTV nunca foi uma opção? Eu fiz teste para âncora, convidada pelo... eu fiz teste de banca com o Lins Fernandes, lembra dele? Lógico. Com o Lins Fernandes. E aí eu estou tentando lembrar o chefe de jornalismo na época, me fugiu aquele bravo, que gritava com todo mundo, mas ele era apaixonante. E ele tem um apelido no aumentativo. E agora eu não consigo lembrar o nome dele. Daqui a pouco a gente lembra, peraí. Já a gente vai lembrar. Era enfim... Mas enfim, por que você não virou âncora? Então, porque eu era esposa de vereador. Mais uma das coisas. Segundo me informaram, eu não podia dar sequência porque não podia colocar na banca do jornal
esposa de vereador. Incompatibilidade de interesses, era o que a empresa dizia. E é uma dizia. política da casa também, né? Assim, depois disso, aí veio, por exemplo, o Marcelo, quando foi vereador, deixou, depois a Rezende, quando foi vereadora, deixou a casa. Era uma questão da casa mesmo, né? Antes da gente ir para o intervalo, Adriana, só me explica uma coisa. Tá, ok. Para qualquer outra pessoa isso seria normal, só que você já tinha uma visão de futuro, já tinha todo um planejamento de futuro, de carreira traçado. Em nenhum momento bateu aquela coisa de, poxa, até quando? Como é que eu vou sair disso? Ou sempre foi, não, caí aqui, mas eu levanto em outro lugar e começo a fazer outra coisa diferente? A decisão era muito na hora nesses aspectos, né? Porque você tem que tomar a decisão ali, tanto faz. Eu tive um convite para trabalhar pela própria Rede Família, fazer o programa em São Paulo, e para mim era fácil ir. E não era ser vereador não é uma coisa que você pode ser vereador em outra cidade, né? Uhum. Então, assim, era incompatível que a gente saísse de Ribeirão para qualquer outro lugar. Então, casar com o vereador é casar com a cidade, enquanto ele for vereador. Você não pode simplesmente deixar e fazer outra coisa. Uhum. Então, acho que faz parte da escolha. Eu acho que a gente vai ficar devendo aqui um face-to-face com o Dácio Campos, porque eu quero saber a versão dele. Mas será ele tem que ele direito lembra de tudo isso? Tem coisa que a gente guarda, eles não. Ó, a gente vai para o intervalo comercial, porque essa mulher que deixou a carreira de jornalismo em segundo plano em alguns momentos, para poder responder ao personagem de esposa de um vereador, esposa de um político, acabou se tornando um personagem político muito importante na cidade, até hoje relembrado e aclamado pelo mundo artístico, porque virou secretária da Cultura. A gente volta no próximo intervalo para falar disso, desse aspecto efetivamente político de Adriana Silva, e eu confesso, tem algumas coisas que eu quero saber, porque você também vai precisar saber. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e agora que nós já prometemos no último bloco e vamos falar sobre política, eu quero falar também para você de alguma coisa outra pública que é muito do seu interesse, para te dar uma dica. Você está vendo como é que está a situação da nossa cidade, do nosso serviço, vamos falar da política de maneira geral no Brasil inteiro, e sabe como é que está a política da saúde no nosso país. Então é claro que se você ama alguém, se você se ama, se você pensa no futuro, ou nem precisa pensar no futuro, se você pensa daqui 5 minutos, você não vai querer se sujeitar e se colocar nas mãos de um serviço de saúde que pode custar a sua vida, não é isso? Então você precisa de um plano. Eu tenho um plano e esse plano pode ser dividido com você. O plano não é um plano de saúde, é um plano para a sua saúde. A gente aqui no Sexo, Arroz Internet tem a Unimed. E para você, se você mora em Ribeirão, desculpa, mas a sua opção é essa e é a melhor que tem. Porque nós temos um hospital maravilhoso. A Unimed tem um hospital inteirinho feito só para você, de maneira sustentável, que aliás a Maria, filha da Adriana, ia gostar muito de saber detalhes. E pronto, com especialistas maravilhosos, com uma equipe médica acima de qualquer suspeita para cuidar de você. Então, vamos combinar? Você precisa de um plano, você já tem esse plano disponível, basta você fazer e procurar e dar garantias do futuro para aqueles que você ama. Combinado? Então, ó, vou voltar aqui com a Adriana porque estamos falando de futuro.
E eu, antes de falar dessa sua veia política, que é, confesso, aonde a nossa amizade acaba ficando, vez ou outra, estremecida, porque todo mundo que assiste Sexo, Arroz na internet sabe que eu odeio quando os meus amigos falam que vão enveredar por esse mundo, porque eu não gosto de política. Eu gosto de falar sobre ela, eu gosto de discutir, eu gosto de entendê-la, eu gosto de ler, mas eu não gosto do que ela representa. Então, antes de nós entrarmos nesse universo, onde, inclusive, tem perguntas das quais eu realmente quero saber a resposta porque não sei, eu queria reforçar um pouco essa questão da família, Adriana. Porque quem a vê atrás de uma mesa de cedro, do que é aquela mesa da Secretaria da Cultura? Aquela mesa monstruosa, né? Coisa antiga. Daquela coisa antiga da Secretaria da Cultura. Ou quem a vê atrás daquelas ideias fenomenais da Fundação Feira do Livro. Ou quem a vê atuando pelo IPSIC, honestamente, não te conhece pessoalmente, não consegue imaginar essa Adriana que nós apresentamos nos 2 blocos anteriores, que é a mãe, a esposa, a filha, que eu sei que é muito querida, a madrinha, que eu sei que tem uma paixão louca pelo afilhado. Enfim, essa Adriana, mulher, pessoa, muitas pessoas não conhecem. E vou dizer mais a vocês, mesmo quem a conhece bem, também é um pouco de longe que esse universo é mostrado, porque é realmente o templo onde você se guarda. Para reforçar isso, melhor do que te perguntar, talvez eu tenha que te mostrar. Solta para mim. Ai, ai, ai. Encontrar você foi um presente na minha vida. É uma das pessoas mais éticas, mais dignas que eu conheço. E fazer bike com você é perceber que o mundo pode ser muito melhor com coisas bem simples. Um grande beijo. Pois é, nós escolhemos fazer agora. A gente acabou de chegar da bike, te deixamos lá no IPSIC e estamos aqui, suja, suada, mas super feliz porque a gente estava juntas. As 3, fazendo o que nós amamos, conversando, falando da vida, fazendo exercício, meditando no meio da natureza. E o que eu quero te dizer, replico o que a Sandra disse. A nossa vida é melhor porque nós somos amigas. A minha vida é melhor por ser sua amiga. E se eu pudesse resumir você em uma palavra, é generosidade. A sua generosidade não tem tamanho, minha amiga. Um grande beijo. Um grande beijo. Falar de Adriana Silva, tranquilo, fácil, fácil. Adriana Silva, empresária, doutora em educação, uma pessoa guerreira, que não deixa desafios de lado, e sempre fui testemunha disso. Adri, amiga, companheira, parceira para todas as horas, daquelas que vai dormir pensando e acorda sempre com novas ideias. Quem trabalha com ela sabe tão bem disso que quando ela chega e diz: pessoal, pensei e tive uma ideia, as pessoas dizem: nossa, lá vamos nós de novo. Dri, sou sua fã, há bastante tempo acompanho seu projeto profissional e desejo para você muito mais porque você merece. Oi, Madrinha, um beijo bem grandão, te amo, parabéns. Oi, Dri, um beijão, parabéns. E o Caio falou que você nunca ganhou dele no futebol de cozinha. Será que é verdade? É nunca verdade. Bem, vence o mal, espanto temporal, azul, amarelo, tudo é muito belo. Exatamente assim tem sido a nossa vida. A gente tem feito de cada queda um passo de dança, né? Como diz o Fernando Sabino. E você, Adri, tem me ensinado muito esse tempo todo, essa convivência toda que a gente tem, e tem espalhado amor por todos os lugares. Tem feito grandes coisas por Ribeirão Preto, por todo o Brasil, e com certeza já levando para outras plagas também, né, na Europa e outros lugares por onde você tem ido. Que Deus te abençoe sempre, que você continue sempre sonhando, que você continue sempre cuidando da floresta, cuidando de todas as plantações tão lindas, de todas as sementes que você tem plantado e tem colhido grandes feitos. Te amo muito, grande beijo, obrigada por tudo. Oi, Adriana, é muito bom estar participando dessa homenagem a você, você que é uma pessoa muito querida
E eu sou seu ídolo, seu fã do seu trabalho, da sua aplicação, da sua competência, da sua capacidade. Parabéns pelo seu jornalismo, você como escritora, você como produtora e com tudo que você consegue de sucesso na vida, graças ao seu esforço. Grande beijo. Oi mãe, tudo bom? Eu fiquei muito feliz em falar de você e eu queria falar assim que como mãe não teria como ser melhor. Parece que cada resposta, cada gesto, cada abraço, cada chuva de beijo, cada bronca, cada tapinha do carro foi extremamente pensado, sentido e tudo que você fala ou faz sentido pra mim na hora ou faz sentido pra mim 5, 10 anos depois e tudo é muito, muito, muito especial. E se um dia eu tiver uma filha ou um filho, eu vou querer que seja exatamente igual. Eu te amo muito, muito, mas muito, você sabe que é muito, e cada segundo do dia, tudo que eu faço tem a ver com você e cada decisão sempre tem que perguntar pra você, porque tudo faz mais sentido se você estiver feliz comigo. Aliás, se você não estiver feliz comigo, acabou, não tenho como fazer, entendeu? Eu tenho que abortar o assunto. E como mulher, eu me inspiro como profissão. Tá 1 minuto já, mas eu tenho muito mais pra falar. Então, mãe, ó, a mensagem é: você é a mulher mais importante da minha vida, a mulher que eu mais admiro na minha vida. Eu quero me tornar uma pessoa tão boa, tão incrível, tão genial quanto você. Ser uma filha como você, ser uma mãe como você, ser uma esposa como você, ser uma amiga como você. Você é completa, você é a minha vida. Te amo. Oi, gente. Eu tô aqui para falar da minha filha, Adriana. Eu não tenho muito o que falar da Adriana. Ela é uma menina maravilhosa, sempre foi. Muito inteligente, sempre foi muito bonita, muito esperta, é muito trabalhadeira, é muito honesta e tem um QI especial para mim. É minha filha, eu adoro ela, eu amo ela de paixão. Não tenho ideia de como você conseguiu fazer isso. Já vou agradecer a autora desse esforço incrível para reunir essa família linda para falar. Maria, muito obrigada. A gente é mesmo parceira, eu e você. E a gente se une contra sua mãe às vezes. A gente sabe disso. Meu irmão e o Caio. Não eu é nunca imaginaria. E é verdade, eu nunca ganho no futebol. A gente joga toda sexta-feira na cozinha. Eu sempre ouvi essa história e eu precisava ouvir a versão dele. E ele realmente se gaba disso. Ele que me ensinou a jogar futebol. E a gente joga toda sexta-feira. Eu já vi a Adriana Silva jogando futebol no gramado com o afilhado. Você já viu? Então você não conhece a Adriana Silva. E a gente joga na cozinha. Na cozinha. Olha só, antes da gente voltar e até para digerir um pouco essa emoção desse vídeo, eu confesso que quando eu assisti, o Vitor só me mandou da sua mãe. E eu me lembrei muito da minha. Minha mãe dizia muito isso. Eu amo a minha filha de paixão, né? Eu preciso dizer que essa mulher que está sentada aqui à minha frente é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Mas eu preciso dizer também que quando as pessoas que eu admiro se colocam em situações das quais essa admiração sofre algum tipo de ameaça, eu fico profundamente assustada. E as minhas reações geralmente são mais violentas do que deveriam ser. No passado, assim como a exemplo de outras pessoas que também gosto muito, eu dizia: Adriana Silva, você não vai seguir uma carreira política? Não é possível, né? Você vai? E ela dizia: eu gostaria. E, em dado momento, ela decidiu fazer parte da vida, efetivamente, da vida política. E caiu nas malhas do pior governo que essa cidade já teve. Falo isso com muita tranquilidade porque eu a segui, como eu a seguiria para qualquer lugar do mundo onde ela sugerisse que eu fosse. E nós fomos engolidas por esse governo que acabou. Eu não posso fechar esse bloco sem ouvir de você, Adriana, o resumo e quais foram as impressões e se houve algum arrependimento de ter feito parte do governo Darcy Vera. É bem complicado isso, por conta de ter querido muito estar na Secretaria da Cultura, né? Como eu já disse, já tinha trabalhado lá, eu, enfim, ainda acho que o processo cultural pode fazer a diferença na transformação de uma sociedade, blá, 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 então eu queria muito.
E o meu sentimento antagoniza com esses dois desejos. Eu só fui porque ela me convidou, tive a oportunidade de executar uma coisa que eu queria muito, mas ao mesmo tempo não dei conta de fazer aquilo que eu achava que era possível fazer, porque havia uma... E tudo fica muito claro depois, né? Uma falta de priorização, uma falta de comprometimento, né? Uma falta de propósito com o macro. Eu sempre disse, muita gente já me ouviu dizer que normalmente quando você está político você tem muitos inimigos. Eu falava assim, mas meus inimigos estão dentro, não estão fora, né? Porque eu me relacionava muito bem com a categoria de artistas, com a comunidade de uma certa forma, com a imprensa sempre muito bem, e as minhas maiores dificuldades eram internas, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Como psicóloga, eu preciso fazer uma leitura agora, Adriana. Então, existe um conflito ainda dentro de você entre a gratidão de ter tido essa oportunidade. Eu tenho que dizer que a gente compactua desse sentimento. Por vezes eu lembro de ter tido a gratidão, até porque Darcy Vera foi minha amiga, muito mais amiga do que foi sua, do que muita gente na cidade. Então, tem essa gratidão de tê-la conhecido um outro ser humano que ela era, ou sei lá qual é o verdadeiro, mas enfim, era outro ser humano, e de ter feito parte de uma coisa da qual eu não precisaria ter feito parte, da pior parte disso. Então, a pergunta que vem a seguir é uma pergunta que eu nunca te fiz e que eu preciso saber, porque as pessoas também querem saber. Você saiu da Secretaria da Cultura porque ali você já detectou tecnicamente o que hoje nós vivenciamos com a Operação Sevandija, foi revelado pela Operação Sevandija, ou foi uma decisão de expertise sua, foi uma decisão estratégica, pessoal, que nada tinha a ver com a sua projeção como personalidade na cidade? Eu acho que soma um pouco dessas duas coisas. Acho que, sim, as primeiras... Primeiro que eu não me enquadrava, eu não fazia parte do grupo, né? Eu era criticada internamente por algumas pessoas como alguém que tinha uma gestão paralela. E aí fica claro entender por que eu não me enquadrava, né? Porque, obviamente, nunca dei nenhum espaço para ninguém fazer qualquer tipo de colocação do qual eu pudesse compactuar dentro desse modelo de gestão que a gente viu depois. Então, literalmente, quando me criticavam que eu era um governo paralelo, eu era mesmo um governo paralelo, porque eu não fazia parte desse contexto. E o que era um elemento dificultador no passado, hoje é um motivo de orgulho. Então, para fazer política era complicado, porque eu dizia assim que a minha falha enquanto secretária da Cultura foi nunca ter conseguido fazer a política de cultura como política de governo. Era só, a política não entrava no governo, ela fazia parte só da Secretaria de Cultura. Mas, Adriana, nós estamos falando de uma pasta que tinha 1% do orçamento. Exatamente. Mas, de qualquer forma, ela nunca foi do governo. Fazer cultura nunca foi uma meta do governo. Era só da minha secretaria. Mas... E não tinha diálogo, não tinha espaço e não tinha como avançar. Você não sabe o quanto é dolorido, Adriana, para quem te conhece. Eu não vou fazer o intervalo, eu vou seguir, porque eu acho que a gente tem que pegar daqui. Você não sabe o quanto é dolorido para alguém como eu, que te conhece muito além do que você pode imaginar do que eu conheço, porque a vejo muito além da amizade, te vejo como alma, te vejo como psicóloga que sou, como pessoa que te deve muito, que é muito grata a você por um monte de coisa, enfim. Mas o quanto é duro para mim, para uma pessoa como eu, ouvir que você não conseguia se comunicar com esse governo, porque você é a comunicação em pessoa. E é claro que eu vivi isso, todo mundo que trabalhou com você via a sua dificuldade. Mas em dado momento, anunciou-se que a Adriana Silva ia deixar a Secretaria da Cultura e nunca ficou muito claro por que isso estava acontecendo, inclusive a imprensa. A nossa imprensa amiga, ela insinuou que você tinha liderado um motim dentro da Secretaria da Cultura. Eu queria ouvir isso de você. Foi um motim? Você liderou essas pessoas? Não, na verdade, incompatibilidade, não tinha... E era assim, eu até acho que no começo tinha, não penso que a Darcy entrou nesse governo querendo fazer o que fez. Eu acho que ela aprendeu a fazer, eu acho que ela nem sabia fazer. Eu acho que ela foi ensinada também. Eu acho que ela não sabia fazer, eu acho que nos primeiros anos dela, quando ela imaginava fazer dessa cidade uma cidade melhor, era do fundo do coração que ela queria mesmo. Eu acho que no meio do caminho, ela foi aprendendo, foi sendo ensinada. Reforço positivo. Em psicologia a gente usa isso, a coisa do reforço do ratinho com a água. É um reforço positivo. Ela foi tendo Eu acho que depois que veio o primeiro benefício desse mal feito, aí não tinha mais jeito de voltar, porque acho que depois que você acessa essa facilidade, ficou muito fácil. O que não a justifica de maneira nenhuma, né? Então, quando eu vou para o governo, eu vou para trabalhar com aquela mulher que eu conheci, né? Com aquela Darcy que eu tenho certeza que não sabia fazer isso. Eu vi cenas, não pretendia fazer eu vi cenas dela repudiando qualquer possibilidade.
mínima possibilidade de assim, uma coisa muito modesta, né, de uma possibilidade de parecer que ela estava levando uma vantagem, eu vi ela se esquivando, Então, eu tenho impressão assim, minha convicção é de que ela não foi para fazer isso, ela aprendeu a fazer isso no processo, relacionada com outras pessoas. E num X momento, eu entendi que se eu chegasse para ela e dissesse assim, por exemplo, ou eu ou o Lucchesi, porque foi com quem eu mais rivalizei, e isso está muito claro. Se eu chegasse no governo dela e dissesse assim, ou eu ou o Lucchesi, a resposta ia ser o Lucchesi. Então eu nunca disse isso, fui embora. Você acabou sintetizando a razão da minha saída, porque eu fiz essa mesma checagem, ou eu ou fulana de tal, e obviamente que pela similaridade de interesses, a outra pessoa iria vencer. Então, antes que saíssem comigo, eu saí por essa razão. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Aí, Adriana, óbvio que todo mundo na cidade, toda a classe artística, porque juntas, e eu me considero parte desse governo que você tentou fazer, porque, gente, quando eu falo do Teatro Municipal, eu tenho que dizer para vocês, toda a política que um dia existiu no Teatro Municipal e depois desapareceu, foi feita por nós duas. Sentadas, pensadas, planejadas. Foi a primeira e única pessoa que eu vi que deu um olhar para aquele teatro. E eu estou falando só do teatro enquanto ela geria toda uma secretaria. Tá, e daí você sai da Secretaria da Cultura e funda o IPSIC, que é o seu instituto de pesquisa. A pergunta que vem a seguir é fruto de um rumor que eu ouço. O quanto o IPSIC esteve, se é que ele esteve, em algum momento ligado ao governo municipal? Atual ou anterior? Nenhum momento. Não. Não está ligado? Ele não foi criado para isso, né? E não tem. Ele trabalha com a cidade e uma vez trabalhando com a cidade, ele não pode ser relacionado com o governo. O Instituto não precisa da Prefeitura? Não, precisa da Prefeitura. Em nenhum momento. Muito ao contrário, a Prefeitura é que precisa do Instituto. Talvez, se quiserem ter pesquisadores pensando a cidade, que é o que a gente faz. Né? Não tem como a gente avançar nas ações práticas se a gente não fizer uma articulação com o poder público. Faz parte da estrutura do Instituto fazer articulações com o poder público. E ele fala com uma cidade que tem desejo, ao menos, de ser criativo. Isso, ele de tem ter uma essa política pretensão. criativa. Ele tem essa pretensão. Ele talvez não tenha ainda esse tamanho, mas ele tem essa pretensão de fazer essas articulações e de ser importante nesse processo. A ideia um pouco é fazer lá o que a gente não conseguiu fazer dentro do governo. Então, era isso que eu queria ouvir. Então, você acabou respondendo a minha pergunta. É bom ser psicóloga. Viram isso? Porque ela é jornalista e uma experta nisso. Mas eu sou jornalista, psicóloga, eu consegui tirar o que eu queria ouvir. Então, o IPSIC veio para suprir todas as demandas que você tinha na Secretaria da Cultura e que você não conseguia viabilizar. Muito claramente. Tá, então muito claramente. Pessoalmente falando. Porque, veja bem, olha, se você é médico, você pode ser médico em qualquer hospital, no seu consultório. Se você é professor, você trabalha na escola. Agora, quando você escolhe fazer cultura, você não tem muitas opções. Né? Porque ou você faz cultura dentro da política pública ou você faz cultura dentro da sociedade. Essa cultura, não estou falando arte, estou falando fazer cultura. Então, se eu passei pela experiência do poder público e não estou mais nele, eu preciso criar um caminho para poder fazer essa mesma cultura. Mas o que nasceu primeiro, a decisão de não estar mais nele ou o IPSIC? O IPSIC nasceu em outubro de 2012, eu deixo o governo em dezembro de 2012. Tá, então 2 meses antes você já preparou isso? Mas eu já sabia que eu ia sair. Agora a pergunta que não quer calar, por que raios, depois de ter montado todo esse projeto que pode viabilizar, pode estar viabilizando todos os seus sonhos de política pública, que faz com que todos nós da cidade fiquem, cada vez que você reúne para contar para a gente, e você foi fazer isso até em Portugal, enfim, porque de fato é um projeto maravilhoso, porque cargas d'água você voltou para o governo, porque é uma forma de voltar, ainda que seja numa fundação, à frente da presidência da Feira do Livro. Então, a fundação também é uma história antiga, de longa data com ela, e são pessoas... Né? Eu tinha um relacionamento com o Edgar de Castro. Mas são as mesmas, Adriana? São as mesmas que, de uma maneira direta ou indiretamente, permearam esse governo passado, ou não? Mara, só tem uma coisa fácil para fazer, é não fazer. E esse não é o lugar que eu ocupo. Se eu acho que é importante fazer a Feira do Livro, eu vou fazer a Feira do Livro. E eu consigo passar importante para quem? Para você ou para a cidade? Importante para mim, num primeiro momento, porque é um espaço de fazer as coisas que eu acredito. A Fundação tem credibilidade, ela dá conta de fazer essa interlocução.
e em algum momento foi importante tomar a decisão de estar na fundação para fazer a Feira do Livro. Ó, eu quero deixar bem claro, todo mundo sabe do meu apreço pela Feira do Livro, tá? A própria Adriana sabe disso. Eu tenho um enorme carinho pela Feira do Livro. Em todas as edições dela eu estive aqui defendendo e ajudando, e, enfim, não é absolutamente nada contra a Fundação Feira do Livro. Muito ao contrário. Mas que ela vem de uma gestão que foi modelada a partir do governo anterior, isso é um fato. Ainda que ela existisse antes, ela veio moldada por esse governo anterior. Você nunca se preocupou com a sua imagem? Até porque eu acho que a Feira do Livro ou a Fundação não oculta nada da minha imagem, muito pelo contrário. Porque eu acho que, de fato, ela sobreviveu a todos os problemas que ela teve num outro formato. Você acha que se você não tivesse saído da Secretaria da Cultura, por exemplo, naquele ano, onde ainda as coisas todas estavam relativamente bem, tão bem que o próprio governo municipal fez pouco caso dessa saída, vamos combinar, fez pouco caso da sua saída, da minha saída, de uma série de outros profissionais que eram peças-chaves de bem, pessoas importantes e de bem, que estavam ali trabalhando de fato. Não, a gente não precisa. Você acha que se você não tivesse saído nesse momento, você teria conseguido preservar essa imagem? Porque, Adriana, eu tenho que ser honesta. Essa imagem que você mantém hoje, ela é uma sobrevivente. E você é a única pessoa nessa cidade que fez parte desse governo e que ainda é respeitada. Que sirva de recado para todos os outros. Sair não foi uma coincidência, porque foi uma questão estratégica mesmo, é o que eu tinha que fazer naquele momento, mesmo que eu tenha ouvido depois do tipo assim, você ficou na fase fácil, agora que está difícil você não está mais aqui, é fácil no prato falar. Que comeu, eu ouvi bastante. Ouvi bastante coisas dessas, mas eu acho que depois as coisas foram se explicando, né? Não tinha conexão, não tinha nenhuma continuidade, não faltou vontade de ter saído antes, mas eu acho que eu tinha compromisso com outras pessoas, minimamente de cumprir o mandato, então foi lógico. Mas eu acho que as pessoas são maiores do que algumas relações que elas se estabeleçam. Pessoas que não são muito positivas podem passar pela minha vida, entrar e sair e não me fazer mal, porque para mim está muito consolidado, está muito enraizado. Eu não tenho mais essa flexibilidade de alterar a minha formação por influência de uma outra pessoa. Ninguém vai me ensinar a fazer coisa errada. Independente disso, eu continuo rezando por você. Tá, para que você não seja afetada. Mas, de qualquer forma, Adriana, qual é a diferença de gerir, estou falando tecnicamente, tá? De gerir uma Secretaria da Cultura com todos os parcos e recursos e com todas as inviabilizações que esse governo produziu, e gerir uma fundação que nós sabemos, ou quem não sabe, talvez valha a pergunta, como anda a situação financeira da Fundação Feira do Livro? Então, a Fundação está buscando maturidade, né? E ela só sobrevive com os parceiros. Parceiros que entram, parceiros que saem. Então, ocasiões muito melhores, ocasiões muito ruins. Mas já teve... E ela reflete o mercado, mas já esteve melhor. Já teve muito melhor. Já esteve melhor, já esteve pior. Talvez hoje a gente esteja no meio termo. Porque esse dado de realidade que você coloca em tudo que você toca fica muito claro. Então, você entrou na secretaria dizendo, olha, isso que temos é com isso que trabalharemos. Isso. Você fez a mesma coisa com a Feira do Livro. Exatamente. Você transformou aquele mega evento pirotécnico que existia em torno da Feira do Livro e transformou numa Fundação do Livro e da Leitura propriamente dita. Então, é essa expertise que toda a cidade, é essa capacidade que você tem, que toda a cidade reverencia. Mas ainda estamos falando de política. Ou mudamos de assunto? Eu acho que tudo é política, ponto. Então, estamos falando de política também. Só que é a política da sociedade organizada e não a política do poder público. Que acaba me respondendo. Toda a sociedade organizada se relaciona com o poder público para poder fazer os seus direitos prevalecerem. Então, não tem muita neutralidade nisso. O que tem que ter é seriedade. E aí, para minha seriedade, que não te falta. Isso, a minha seriedade, ela está consolidada, ela não é uma coisinha tipo moleira de criança. Entendi. A minha seriedade não é moleira de criança, ela está muito bem construída. Então, assim, ninguém vai me ensinar a fazer errado. Com essa frase, a gente vai para o intervalo comercial e depois eu quero lidar com outro... Acabou o programa? Como assim acabou o programa? Não, Adriana, semana que vem, mais um face-to-face. Podemos marcar? Segunda-feira é feira, né? Segunda-feira é feira. Não pode ser. Você não consegue uma horinha para estar aqui com um face-to-face para a gente poder terminar esse assunto? Antônio Nova vai estar no teatro. Não posso acreditar. O tempo acabou e eu não consegui dizer para vocês. Então só me responde uma coisa. Ai, meu Deus. Tem um rumor no ar de que você vai deixar a Feira do Livro. Eu quero saber se é verdade. É uma possibilidade.
Então a gente vai para o intervalo, não, né? A gente vai para a semana que vem, para um próximo face-to-face, que o próximo já está marcado, será com a Adriana Silva, assim que ela tiver uma folga na agenda dela. Quero agradecer a sua companhia, o tempo voou, perdi o meu time de televisão, nem contei para vocês que quem me deu a primeira oportunidade na televisão foi ela. Então a gente vai. Adriana, super obrigado. Obrigada eu. Você escapou. Você escapou. Uia. Um beijo, Mariana. Um beijo, Vitor, por terem feito esse vídeo maravilhoso para a gente poder homenageá-la. E fiquem com Deus. A semana que vem tem mais ao vivo, porque eu estou em Ribeirão Preto e estaremos com mais uma edição inédita do programa. Até lá.